A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Se os pentecostais estão aqui nessa noite, se manifestem dizendo glória a Deus. Que bênção, queridos. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar toda a noiva do Cordeiro para abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 24. Versículo de número 49. Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Enquanto os irmãos procuram, é uma alegria mais uma vez estar no púlpito do pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Deus em Cristo Jesus continue abençoando de uma forma extraordinária a vida do pastor Silmar, da pastora Inês, toda a sua família, a diretoria dos Gideões, aqui no pavilhão agora à noite, representado pelo querido pastor Adriano, sua muito digna esposa, sua família, fazendo menção do nome do pastor Silas. Pastor Silas deve estar por aí, não é? Deixo aqui o abraço, a saudação, o respeito a todos os pastores que estão ombreados a esta obra, junto com a liderança. Uma alegria rever um grande amigo, pastor Júnior Cardoso. Deus abençoe o senhor, a família, pastor William Ferreira. Tantos pastores que estão aqui, amigos, que se fazer menção do nome de todos, eu vou ter dificuldade de fazer a exposição bíblica, mas eu menciono aqui em destaque pastor Renan Lopes, um grande amigo, pastor Jailson, pastor Fraga, pastor Eliezer, o pastor Fagundes, me perdoe pastor Fagundes é um príncipe, pastor Eliezer. Deus abençoe suas respectivas famílias. Os demais nós vamos fazendo menção conforme vamos fazendo a exposição da palavra. Quantos estão na expectativa de ouvir mais uma porção da palavra de Deus aqui agora? Glória a Deus. Ainda em tempo eu preciso deixar o abraço da nossa igreja no estado de São Paulo, na pessoa dos nossos líderes, Bispo Samuel Ferreira, Bispa Keila Ferreira, também dos meus pastores, presidentes em Osasco, pastor Belchior Júnior, pastora Rafaela, que são referências, e todos os irmãos, quando for à capital paulista, ir a Osasco, vá lá conhecer a nossa igreja. Deus tem usado o nosso pastor de uma maneira muito extraordinária ali nas quartas-feiras, nos domingos, tem sido uma bênção. Minha esposa, que é a coroa do meu ministério, a Rose, na verdade, se não fosse Jesus e ela, jamais eu teria condição de estar nesse altar aqui hoje à noite. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Foi uma luta para passar para o meu nome, mas está no meu nome, irmãos. É Matias. Deus abençoe a Rose. 22 anos de casados, para a glória de Deus, 25 anos juntos, e eu louvo a Deus pela sua vida. A Rose já dormiu comigo na rua. Nós já passamos por 14 casas de favor. Chegamos a dormir dentro de velório, por não ter casa para morar. Ninguém dava nada por nós. Aprove ao Senhor abrir a torneira da graça e mudar o nosso cativeiro. Deus seja louvado pela vida da minha esposa, pastor Cristiano, pastor Elis, Dali. Deus abençoe vocês lá de Passo Fundo. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49. Todos que acharam digam amém. Amém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus do céu. Para os pentecostais que estão aqui, pode melhorar mais um pouquinho. Vou ler novamente, aleluia. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Jesus amado. Ainda sobre os seus pés, eu vou pedir para você liberar uma palavra profética sobre a vida desse tocha que está do seu lado. E se ele é pentecostal de verdade, ele vai selar a palavra que ele vai ouvir da sua boca agora. Porque pentecostal que se preza
ao ouvir uma palavra profética, ele não fica de boca fechada. Ele sela a palavra, falando aquilo que os pentecostais mais sabem falar, que não é mal da vida de ninguém. Pentecostal aprendeu a dizer glória, aleluia, é hoje, fala Deus, é comigo mesmo, Jeová, manda Jesus, é manto, é terra, essas linguagens que só os tocha conhecem. Se ele é frigobar de Jesus, ele vai ficar com a boca fechada. Mas se ele é do manto, ele vai acordar camboriú, fazendo barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Então vai lá, para pelo menos 2 ou 3 pessoas, diga para ele assim, ó: revestidos de poder para fazer missões. Vai lá, revestidos de poder para fazer missões. Revestidos. Revestidos. Revestidos de poder para fazer missões. Só quem sente esta verdade, testificando no seu espírito, se assente fazendo barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, Igreja do Senhor Jesus, que se reúne mais uma vez aqui neste pavilhão para celebrar a Jesus e uma vez mais ouvir uma exposição bíblica. Nesta noite eu venho do estado de São Paulo com a única proposta de pregar aos irmãos, a vocês que estão aqui presentes e a todos aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais dos Gideões, uma mensagem bíblica, profética e, acima de tudo, cristocêntrica. Na verdade, eu sou um pregador pentecostal. E como pregador pentecostal, eu entendo que a fé pentecostal é cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com Espírito Santo e Jesus Cristo breve vai voltar. Meu querido amigo pastor Daniel Candeias, nestes últimos anos do meu trabalho, do meu chamado, eu tenho procurado me conectar, me envolver, me relacionar com tudo que está em torno da pessoa do Cristo, da vida do Cristo, das obras do Cristo, da missão do Cristo, da consumação das obras do Cristo, que foi através da sua morte e morte de cruz, sua ressurreição, que é a espinha dorsal da nossa fé e onde está fundamentado todo o nosso credo e a nossa teologia, sua ascensão e, é claro, sua eminente volta, que é a maior esperança da igreja. Na noite deste dia, e já faz alguns dias que nós estamos em oração com alguns irmãos de todo o Brasil, pedindo a Deus uma inspiração para pregar hoje à noite, e a palavra que Deus avivou ao meu coração foi o texto que eu acabei de ler e que no seu contexto imediato está contextualizado simplesmente no assunto mais importante da nossa fé. Cristo Jesus está vivo, o sepulcro está vazio. Vou repetir: o sepulcro está vazio. O sepulcro vazio é o berço do cristianismo. E já já vou inclinar o meu coração para este assunto e vamos, com a ajuda do Espírito Santo, extrair algumas verdades daqui. Mas como guisa introdutória ainda, eu quero dizer a todos os irmãos que na cruz Cristo Jesus
consumou a sua missão, quando ele libera o brado do Calvário. E qual foi o brado do Calvário, pastor? Tetelestai. Está consumado. A dívida está paga. E isso daqui é tão extraordinário. Só para os pentecostais começar a aquecer as turbinas, que Jesus está pagando uma dívida que não era dele. A dívida sempre foi nossa, e nunca foi nossa para com o diabo, sempre foi nossa para com Deus. Mas Jesus assumiu a responsabilidade de pagar a dívida. E no brado do Calvário, tetelestai, em língua grega o verbo é teleo, é dívida consumada, é missão cumprida. Isso daqui é tão extraordinário que tudo que está acontecendo naquele momento não está acontecendo nem no céu e nem na terra, está entre o céu e entre a terra. Jesus está no alto do madeiro, Jesus está no alto da cruz. E é tão profético que é como uma mão ele pega na mão do eterno, com a outra mão ele pega na mão da humanidade. E parece que eu posso ouvir as palavras de Jesus em direção do Pai. Pai, toda a humanidade é demérita, nenhum deles tinha condição de pagar a dívida. Não é a mensagem, mas deixa eu abrir um parêntese, já para deixar aos irmãos uma verdade bíblica, doutrinária e teológica. Por quê, pastor? Porque quando eu falo aos irmãos que toda a humanidade é demérita, eu estou afirmando com muita propriedade que ninguém que está aqui, nem eu, nem você, nenhum de nós estávamos habilitados, credenciados, capacitados a dizer eu mereço. Ninguém está aqui porque merece. Eu não estou pregando porque eu mereço. Você não está cantando porque você merece. Ninguém está dando glória aqui porque merece. Então olhe para cá. Por quê, pastor? Porque a única coisa que nós merecíamos de verdade era o inferno, era a condenação eterna. E só não iremos para lá porque Cristo Jesus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, e habitou aqui é tabernaculou. O que é isso, pastor? Ele mudou de residência, ele deixou toda a sua glória na eternidade, deixou todos os seus privilégios do lado do Pai e veio aqui cumprir a missão. No brado do Calvário ele está dizendo: Pai, com uma mão eu pego nas tuas mãos, com a outra mão eu pego na mão da humanidade. Eles não tinham condição de pagar a dívida, mas eu pago, glória. E aí é para quem tem glória na boca. Por quê, pastor? Porque Pedro escreveu que não foi com prata e nem com ouro, mas foi com sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus por esta verdade? Aleluia. Catuca quem está do lado e diga: pode dar glória, a dívida foi paga. Diga para ele: pode dar glória, a dívida foi paga. Não, você não falou, você me enganou, você só mexeu a boca. Fala mais forte para ele, diga: pode dar glória, a dívida foi paga, a dívida foi paga, a dívida foi paga, a dívida foi paga. O diabo não gosta que a gente fale esta verdade em cima dos púlpitos, mas eu vou falar até você entender. Lá vai: a dívida foi paga, a dívida foi paga, a dívida foi paga. O véu foi rasgado, um novo e um vivo caminho está
diante de você. Pelo amor de Deus, se tem dois que acreditam nesta verdade, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Abre a boca para dar glória para Deus aqui agora. Meu querido amigo pastor Manuel, o que me chama a atenção é que ele paga a dívida. E quando ele paga a dívida, está escrito no texto. O que, pastor? Depois disto, ele entrega para o Pai o seu Espírito. Isso aqui é tão tremendo, pastor Adriano, que na minha simplicidade eu quero provar aos irmãos teologicamente, biblicamente, que a expressão que a morte venceu a Jesus é uma expressão equivocada, teologicamente, biblicamente. Por quê, pastor? Porque a morte é consequência do pecado. Gênesis 2,17, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Por o homem entrou o pecado, e através do pecado a morte. Como a morte vai matar Jesus? Se Jesus é santo. Pastor Lorinaldo, o que me chama a atenção é que a morte até rodeou o Calvário. A morte arrodeou o Calvário. Por quê, pastor? Porque a sexta-feira está acabando. Alguém foi em Pilatos e disse: tem que tirar esse pessoal da cruz, acelera o processo da morte. Qual é o método? Quebrando as pernas dos crucificados. A morte de cruz é uma morte lenta. E qual é a ideia? Acelera o processo da morte. Porque ora segurava aqui em cima, ora segurava embaixo. Quebrando as pernas dos crucificados vai dificultar na respiração. E aí? E aí que vai acelerar o processo da morte. E se não der glória agora, tá, olha. Por quê, pastor? Porque vieram e quebraram as pernas de um. E eu não sei por onde eles começaram. Onde a Bíblia se silencia, pastor Wallace. Meu amigo, não há mais voz. A Bíblia não fala por onde começou, se pela esquerda ou pela direita, mas está claro. O texto diz: quebraram as pernas de um, quebraram as pernas do outro. Mas quando vieram tocar nas pernas de Jesus, chegaram atrasado, pastor Marcos. Primeiro porque tem uma profecia, irmã Thalita: nenhum dos seus ossos. Porque mesmo o ambiente sendo de cruz, é ambiente de profecia também se cumprir. E se não der glória agora está ruim, lá vai. 1000 cai do lado, 10.000 do outro lado, mas você não é atingido. A morte arrodeou o Calvário. Arrodeou, pastor? Não sei por onde começou, mas se começa pela esquerda, na sequência, quem tem a perna quebrada é do meio. Se começa pela direita, na sequência, quem tem a perna quebrada é o do meio. Pulou. E quando foi matar aquele que estava na cruz do meio, chegaram atrasado. A morte veio babando. Como não existe avivamento sem Bíblia, lá vai. Porque segunda carta que escreve Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo disse que Jesus não conheceu pecado. Deus o fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Isaías 53:6, ele fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se isso não te confronta, me confronta, porque eu estou pregando sobre o santo que se fez pecado, o bendito que se fez maldito. E Paulo disse para nos resgatar da lei da maldição. Eu estou falando do Deus que se fez homem. Eu estou falando daquele que foi glorificado pelos anjos. Mas que se submeteu a ser cuspido pelos homens. Ele nunca pecou. Hebreus 4:15, ele foi tentado em tudo e em todas as coisas, porém não tem pecado. A morte veio babando, e aí só vai dar glória quem está comigo aqui agora, porque quando a morte veio babando, chegou atrasada. Por quê, pastor? Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Levante a mão para dar glória a Deus aqui agora. Porque, pastor, o que eu estou tentando te dizer é que mesmo na condição do Calvário, Jesus está dizendo: eu morro na hora que eu quero, eu vou embora na hora que